Olá, sejam bem-vindos à Lemonade School e eu que vou conduzi-los hoje aqui durante a nossa microaula, nosso microlearning. Se é a sua primeira vez por aqui, a gente acaba utilizando esse canal aqui como um hub de educação complementar para todos os nossos alunos, seja no formato EAD ou no formato ao vivo. Mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo caso você não seja aluno, porque a gente também acaba utilizando o canal como um difusor aí de novidades e discussões estratégicas relacionadas a marketing digital, metodologia ágil, RH, employer brand e assim por diante. Hoje a nossa microaula vai ser um pouquinho diferente, né? Para quem acompanha o canal aqui sabe que as nossas gravações normalmente se dão aqui num plano aberto, né? Você tem lettering, à medida que eu vou explicando, né, a gente vai tentando pontuar ali os conceitos fundamentais com esses letterings, tá? Só que hoje a gente vai ter que fazer conta. Aí eu não vou conseguir fazer essa conta aqui só no blá 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 e com lettering. Então eu vou, né, basicamente passar aqui uma explicação, vamos chamar bem consistente, né, do tema e da trilha da nossa aula, e depois a gente vai pular para o nosso computador, eu vou ficar aí no Picture to Picture e eu vou usar o Excel para fazer as contas que eu preciso, tá? Bem, mas vamos primeiro então ao tema, né, a trilha de hoje. A trilha é como é que eu posso priorizar um backlog ou um plano de ação usando a técnica, né, o tal do WSJF. O WSJF vem do inglês Weighted Shortest Job First. Eu sempre gosto de traduzir o seguinte, cara, o que eu faço primeiro, né? Afinal, o que é isso? O que é o tal do WSJF? Essa técnica, esse método é muito utilizado dentro do controle ali, ou pelo menos do contexto de métodos ágeis. E principalmente nas sprint plans. Você, quando tem muitas atividades, você está envolvido com várias áreas, vários PMOs, até mesmo vários stakeholders, né? Sejam essas atividades épicos ou user stories, o WSJF ele cai como uma luva. Tá? Então, para a gente não ter uma guerra, né, entre esses departamentos, a gente acaba utilizando ali, né, essa metodologia matemática, se eu posso dizer, né? Justamente para definir sem nenhuma, olha só, sem nenhuma subjetividade ou filosofia barata, né, qual que é a tarefa que você, PO e as suas equipes, ou você Scrum Master, ou você líder técnico e as suas equipes devem desenvolver primeiro e assim por diante. Então é quase como um ranqueamento, vou fazer primeiro essa, segundo essa, terceiro essa e assim por diante. Para realizar esse cálculo, tanto as equipes quanto os stakeholders, eles precisam estar envolvidos, né, vamos chamar, nessa metodologia. Então, dessa maneira, né, além da gente ter uma clareza nas priorizações ali, nas prioridades, a gente também vai ter muito mais assertividade ali no esforço e no valor entregue, tá? Então, realmente é uma técnica que vocês vão ver ali o cálculo que eu vou fazer, mas a gente tem que ter várias pessoas envolvidas. Beleza? Então agora vamos mudar, né? De novo, vamos mudar aqui de tela, né? Eu vou ali pro meu computador e vocês vão me acompanhar diretamente ali no Excel para ver como é que a gente faz, né, o cálculo, e vocês vão conseguir priorizar essas ações e o seu backlog, seja na sua squad ou no seu próprio departamento. Eu sempre digo que até na sua própria vida, quando você tem muitas atividades, você pode usar ali o tal do WSJF, tá bom? Então vamos lá. Fala galera, então vamos iniciar aqui. Antes de eu passar para o Excel, eu vou mostrar alguns exemplos visuais, porque eu acredito que o conceito vai ficar bem mais claro eu explicando dessa forma, e depois, na hora que a gente passar ali para o Excel, não vai requerer mais explicação em relação à nota que eu estou dando, e muito menos o cálculo que o Excel vai estar fazendo ali, porque eu acabei linkando fórmulas, tá? Então eu vou passar aqui 4 ou 5 slides bem rápidos para a gente mais uma vez revisitar o que eu expliquei há pouco, né? Mas agora com exemplos reais, né? Então a gente está falando de uma metodologia aqui de priorização de ação, né? Mais comumente chamada, né, de priorização de backlog, né? Muito utilizada ali dentro das squads que estão trabalhando com o Scrum, que é o WSJF. Pois bem, antes de eu mostrar, né, explicar ipsis literis ali o cálculo, tem um exemplo aqui que é bem divulgado na web, que está aqui desse lado esquerdo aqui, ó, que são esses dois gráficos, né? No final das contas, a gente usa essa metodologia aqui para justamente escolher com mais assertividade qual que é aquela ação que, dentro da capacidade de desenvolvimento de uma equipe,
vai trazer mais valor para o cliente, para a empresa, e a gente consegue fazer elas de uma forma organizada num período de tempo mais curto, né? Então aqui é um exemplo clássico, né? Olha que interessante, tem 3 atividades aqui, atividade A, B ou C. A gente podia também chamar isso aqui de produto, né? Produto A, produto B, produto C. E esse COD aqui, ó, né, é Cost of Delay. Eu já vou explicar direitinho o que é isso, mas só para vocês entenderem o raciocínio por trás, né? Vamos imaginar que esse Cost of Delay aqui é a relevância, né, de cada um desses produtos para a empresa e para o cliente. Então tá na cara aqui que o A, né, o produto A ou a evolução, não importa, que tem uma nota maior, né? Me parece que tem mais, como é que eu posso chamar assim? Ele tem mais valor para a empresa e para o cliente para ser resolvido, implementado. O B tem 3 e o C tem 1 ponto, né? Então olha que interessante, né? Para desenvolver o produto A eu demoraria 1 dia, né? O produto B 3 dias e o produto C 10 dias, né? Então, para ficar muito simples aqui visualmente até, né? O que dá para a gente entender da calculadora? Existem várias formas de eu desenvolver, né? Dentro de uma equipe essas atividades A, B ou C. Mas claramente, se você não souber, se você não tiver uma visão, até mesmo estratégica, né, de qual dessas atividades ela traz mais valor para o cliente, para a empresa, pode acontecer situações bem díspares, como essa aqui, ó. A gente tem a primeira situação aqui, ó, onde de uma forma óbvia, né, eu vou desenvolver a atividade que tem mais valor para mim, até porque ela tem menos duração num primeiro momento, né? Então em 1 dia eu resolvo, né? Aí depois eu parto para segunda, e aqui é um cruzamento, né, entre valor e duração. Então eu desenvolvo isso aqui num período aqui de 3 dias, né? E aqui eu tenho uma atividade que vale 1 ponto, não tem nenhum problema de desenvolver ela durante 10 dias. Se eu fizer aqui uma multiplicação, né, e esse índice aqui basicamente agora é um índice só de tamanho, né, das atividades, eu desenvolvendo atividade A, B e C nessa sequência, eu vou utilizar ali uma capacidade da squad, se eu posso chamar assim, do time de 36 pontos. Olha que interessante, se eu pego essas mesmas atividades e eu não tenho uma visão e um cruzamento, né, entre o que é valor, né, e o esforço para desenvolver esse valor, a gente pode cair nesse erro aqui, ó. Eu posso ficar 10 dias ali, ó, por exemplo, desenvolvendo uma atividade que tem 1 ponto para a empresa ou para o cliente, ou tem um peso pequeno, né? E aí eu acabo deixando a última atividade para o final, que é a mais relevante de todas, né? Então às vezes eu pego aqui, ó, e eu faço um mega esforço, né, da equipe de 189 pontos para ter absolutamente quase nada de retorno de forma rápida, tá? Pois bem, isso aqui é só um exemplo bem visual que tem na web aí de forma bem ampla, né? Vocês vão encontrar vários exemplos desse. Mas vamos aqui ao cálculo em si, né? Olha só, o WSJF nada mais é do que uma conta de divisão, tá? Ele faz a divisão, né, entre o custo de atraso dividido pelo size of the job. Então vamos traduzir, né? O WSJF é basicamente uma conta muito simples onde a gente pega, né, o quanto a empresa está perdendo de dinheiro, né, se não resolver uma determinada situação, e essa explicação se chama Cost of Delay, né, o custo do atraso da tradução em inglês, dividido pelo esforço para resolver uma determinada situação, ou seja, o tamanho do trabalho, né, size of the job. Então a divisão entre o custo de atraso, ou melhor, o custo de não resolver um problema para a empresa dividido pelo esforço para resolver aquilo dá um índice, vai dar um número, que é o tal do WSJF. Então é uma conta de divisão bem simplificada. Mas onde é que tem uns pequenos detalhes, né, que fazem essa conta aqui ficar um pouco mais complexa se você não sabe o que está por trás de cada uma dessas letrinhas aqui, né, do custo do delay nem do size of the job. Então vamos ver primeiro o custo do atraso, né, o cost of delay, ou seja, quanto você perde de grana se não resolver esse problema. Para calcular o cost of delay, ou aqui, ó, o COD, né, a gente tem a somatória de 3 indicadores, tá? Que são esses aqui. Tem o valor para a empresa e para o cliente, que a gente chama de Client and Business Value, né? Ou seja, qual é o impacto que aquela atividade tem, por exemplo, na rentabilidade, no lucro, até mesmo nos custos da empresa. Esse
valor ele é somado com um negócio que a gente chama de time critically, ou seja, até quando o cliente esperaria por uma solução, né? Tipo, tem um deadline, uma sazonalidade, qual que é a urgência disso, né? Então vamos revisitar aqui, ó. Tem o valor, né, o peso, né, que tem a resolução daquele problema ou implementação de algo, né, em termos de rentabilidade mesmo, até mesmo de EBITDA, assim por diante, mas até quando um cliente esperaria por aquela solução, até mesmo qual o prazo máximo que a gente pode esperar para resolver esse problema. E por último, a gente soma o que a gente chama de Risk and Opportunities, né? Que seria o quê? Se a gente resolver isso aqui, né, a gente reduz um risco futuro, a gente aproveita uma oportunidade que está aí, a bola está quicando, é só chutar para o gol e fazer gol, né? Então a somatória desses três indicadores dá o custo por delay. Né? Então vou somar isso aqui e aí, ó, vamos voltar aqui, eu já vou ter isso aqui, ó. E aí só vai faltar dividir, né? Fazer a divisão do size of the job, beleza? Então aqui um exemplo, ó, tem um item A que é a criação de um app e o item B que é aqui é um exemplo de um curso que a gente tem aqui na escola que chama produtos amassados, né? Então, putz, qual que é o valor, né, para o cliente e para o negócio de fazer uma evolução no app ou criar um produto que eu estou chamando aqui de forma ficcional de produto amassado. Ah, esse aqui vale 20 pontos e esse aqui vale 13, ou seja, o item B vale mais para a empresa e para o cliente do que o item 13. Beleza, só aqui a gente não tem como tomar uma decisão. Tá. Agora, até quando um cliente esperaria isso aí, né? Qual que é o grau de criticidade para a gente esperar? Então, no item B, a gente tem um grau de 40, ou seja, é alto, né? Ou seja, o cliente tá, pé da vida, ele precisa urgente, a gente precisa urgente resolver essa história aqui. Enquanto o item A, o app, tem 13, né? E qual que é o risco e oportunidade que nós temos aqui? Ó, se eu lanço o app, eu tenho provavelmente aqui muito mais oportunidades para serem aproveitadas, mais do que o item B, que é 20. Então o app hoje, eu acho que até pela própria, né, próprio formato do canal, ele traria muito mais oportunidades para a empresa do que o item B, que é um produto para, provavelmente aqui pelo time critically, né, e o business value, ele é um produto mais voltado para uma situação atual. Mas, ó, se a gente vê agora a nota final, né, olha só, na hora que a gente faz a soma aqui do custo por delay, por mais que o item A tenha uma vantagem aqui nas partes de oportunidades, o valor, ou pelo menos o peso maior de se resolver isso aqui, está realmente voltado para o item B, tá? A gente vai ver se a gente depois vai fazer ao vivo na calculadora ali, né, no Excel, tá bom? Beleza, então já tem o custo por delay, né? O que eu preciso fazer agora? Ó, o custo por delay está aqui, né? É a somatória desses três. Agora eu preciso, ó, voltando aqui, ver o esforço para resolver isso aí, né? Beleza, já entendi que o item B, dentro de uma ordem de grandeza, de valor, ele a priori está entrando aqui na lista do top 1, mas vamos ver se dá, né, para fazer isso aqui primeiro, né, ou o que é mais relevante fazer, o A ou o B. Aí o que acontece? Quando eu pego o job size aqui, ó, né, o tamanho, né, para resolver essa história, o que eu percebo, né? Putz, o item app ou item A aqui, que tem uma pontuação de 63, ele é metade do tempo, pelo menos ele é bem mais fácil de resolver do que o item B, que tem quase o dobro do tempo, né? Então, esses 20 pontos aqui, ó, dividido por 63, dá um índice de 3,15, né? E o item B, dentro aqui desse contexto, né, ele teria que, a equipe teria que ter um esforço de 40 pontos, e aí dividindo 80 por 40 dá 2. Aí você fala, aí uma coisa importante aqui, né? Da onde você tirou esses pontos aí? Né? Você fala, pô, da onde veio esses pontos, né? Esses 20, 40, etc. Bem, nós estamos usando aqui uma escala Fibonacci, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. A escala Fibonacci, para quem não conhece, é sempre, né? É uma ordem numérica. O que ela faz? Ela pega e soma sempre os dois números antecedentes, né? Então, tipo 1. Opa, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13, né? E assim por diante. Aqui deveria ser 21, tá? Eu que estou colocando isso aqui para ficar um pouco mais simples aqui na calculadora, tá? Mas estou usando aqui uma Fibonacci adaptada, mas é uma escala Fibonacci, tá bom? Beleza, então o que a gente faz? O 1
é sempre um número, vamos chamar assim, mais tranquilinho, né? Mais leve, mais light. E obviamente, à medida que você vai crescendo, ele vai ficando bem abrupto, né? Sinceramente, aqui agora abrindo meu coração, ir até 21 é mais do que suficiente para a gente fazer aqui, né? Um WSJF, ao menos que você tenha, sei lá, complexidades inúmeras e precisa até usar um número 100 ali para fazer um cálculo de meses e meses, né? Usando até 2/4. Lembrando que essas definições de quanto vale cada numeração numa Fibonacci, isso é definido pela própria equipe, né? Pela própria squad e assim por diante, tá? Então, ó, nessa história aqui, ó, a gente pegou então custo por delay de cada um dos itens, item A e item B, e dividiu aqui, ó, pelo job size. Então, dentro da calculadora, qual seria a primeira atividade, né? Dentro dessa relação esforço e valor mais interessante para ser realizada num primeiro momento? O app. E depois o item B, tá? Então aqui a gente faz um ranqueamento onde ele leva em consideração todos os fatores envolvidos, né, para resolver um problema, para a gente resolver essa situação. Então, olha que interessante, até alguns segundos atrás eu estava ali com o item B, né, que é o produtos amassados ali, disparado como, pô, esse item aqui tem que fazer agora, né? Mas na hora que você percebe a vantagem, né, que a gente tem de entregar aqui 63 pontos, né, para a empresa, né, metade do tempo eu resolvo um item que tem ali uma relevância, né? A gente tá com 17 pontos a menos aqui, né? Fica muito mais nítido que a gente pode, então, partir aqui, né, com o item A dentro ali da priorização como a primeira coisa a ser evoluída ali, né, desenvolvida, tá bom? E agora a gente vai para o Excel, ó, aqui vocês vão perceber lá no Excel, eu vou fazer, que aqui tá na imagem, tá? Mas eu vou, daqui a pouco vou transferir os arquivos aqui, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer uma tabelinha no Excel que é muito parecida com essa aqui, ó. E aí eu sempre vou iniciar os cálculos com a nota mais baixa, né? Para quê? Para a gente não ter muitos devaneios, né? E a gente conseguir fazer uma priorização, um cálculo que não fique com números muito díspares, muito abruptos, né? Então no final a gente vai ter algo assim, ó, lá no Excel, né? A gente vai fazer o cálculo tal e vai sair um ranqueamento aqui idêntico ao que a gente está vendo aqui nesse template aqui. Inclusive eu peguei esse template de um dos nossos cursos aqui que é de Solving Problem, tá bom? Então vamos agora para o Excel aqui, vamos ver como é que fica isso no Excel. Muito bem, então aqui eu abri uma aba do Excel, né? Você pode trabalhar ali, né, no formato que você quiser em relação a tabelas, né? Só para vocês entenderem o que tem aqui, né? Nessa coluna C aqui, ó, eu estou colocando como exemplo aqui para nossa microaula 5 atividades. E cada letrinha dessa aqui, A, B, C, D, é uma área específica da empresa. Poderia ter escrito aqui marketing, pós-venda, né, atendimento ao cliente, assim por diante, não importa. Isso aqui é só para a gente pontuar. E aqui as atividades que a gente vai priorizar agora, né, com o WSJF. A inclusão do WhatsApp Bot, novas regras de fraude, uma melhoria no carrossel do site, uma inclusão de novo serviço no e-commerce, uma inclusão do autoatendimento no app, por exemplo. De novo, poderia ter 20 aqui, né? 30, 40, 50, não importa. O que vocês precisam entender é que se você tem uma reunião de sprint planning, é sempre bom trazer para discussão a quantidade ali que está já priorizada para aquele quarter ali, né? Ou pelo menos para aquele mês e assim por diante. Senão você vai ter ali 50 atividades, você tem que lembrar que você vai ter que pontuar cada uma dessas linhas, tá? Então aqui tá vamos chamar assim as histórias para serem desenvolvidas, ali, as ações, né? As evoluções para serem desenvolvidas por uma determinada equipe. E aqui na coluna D eu estou colocando, né, a coluna do Business Value, lembrando que esse valor de negócio é, né, o quanto impacto positivo, seja para rentabilidade, market share, né? E também impacto para o cliente, cada uma dessas atividades aqui traria para a empresa ou para o cliente naquele exato momento do desenvolvimento, tá? Criticidade de tempo aqui, uma coluna E, né? Lembrando que é criticidade de tempo o quanto o cliente está predisposto, né, a esperar a gente resolver um determinado problema, né?
ou se tem uma sazonalidade, tipo assim, Natal, né? A gente tem que ter um deadline para cumprir. A coluna F aqui, ó, risco e oportunidade, né? Então é o quanto o desenvolvimento, a resolução de um determinado problema, que a gente só tem 5, né? Mas sempre gosto de reforçar isso aqui, o quanto traz de mitigação de riscos ou aproveitamento de oportunidades pela empresa. A somatória dessas 3 colunas aqui, ó, D, E, F, em cada uma das suas linhas dá o Cost of Delay. Aqui, ó, coluna G, Cost of Delay. Eu já deixei a soma aqui, tá vendo, ó? Já tá somando essas 3 aqui, já tá somando essas 3 aqui e assim por diante. O Job Size, o que é? É o esforço, né? O tamanho da bronca ali, né? O quanto a gente vai ter que realmente desenvolver, né? Qual que é o esforço ali, né? Para desenvolvimento disso, para cada uma das atividades. E aí aqui o WSJF, né? Nada mais é do que o Cost of Delay, que é o G aqui, dividido pelo H, que é o Job Size. Então deixei já deixei forma, tá bom? E aqui a gente vai usar a Fibonacci, né? Desculpa, gente, aqui ó, eu já vou deixar na sequência correta, né? 1, 2, 3, 5. De novo, né? Eu gosto de reforçar aqui. O 1, o quanto vale isso em termos de negócio, o quanto vale isso em termos de, vamos chamar assim, de tempo, isso é uma decisão do time. Então a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, porque cada equipe vai escolher ali o quanto representa, né? Cada um desses números. Beleza, para a gente começar aqui a fazer a calculadora, a primeira regra é a gente definir os que são nota número 1, tá? Isso é uma coisa bem interessante e é um truque que a gente usa para não só a gente ter um parâmetro, né, entre ali as numerações na escala Fibonacci, mas também para ter um kickoff e não ficar coisas muito discrepantes, né? Meio que um direcional rápido para a gente ter base de comparação entre as atividades. Então a gente vai coluna a coluna, tipo coluna D, coluna E, coluna F, né? E depois a gente vai no Job Size fazer a mesma coisa. A gente primeiro vai plotar ali, dar nota 1 de cada um dos itens. Então vamos começar aqui de novo, né? Aqui é tudo ficcional, tudo exemplo para vocês entenderem como é que faz o cálculo. Então quando você pega a coluna D, né? Valor de negócio, né? Ou seja, qual é o impacto que a atividade tem no negócio para o cliente. Qual dessas aqui, né, seria a que traz menos impacto? Então, de novo, né, aqui é tudo fictício. Dentro dessas aqui, a equipe ali, né, dentro de uma discussão, vocês podem usar planning poker, pode discutir, whatever, né, decidiram que melhoria no carrossel tem nota 1. Então, a atividade dentro dessas 5, né, para aquele período que você está priorizando, ali um conjunto de coisas, aqui tem menos impacto, né? De uma forma, às vezes ali, de massa crítica, né? Nem todo mundo às vezes concorda, mas na grande maioria está dizendo que melhoria no carrossel é que traz menos impacto. Criticidade de tempo ali, né? Das 5, qual é a que, vamos chamar, o cliente tem mais paciência, não tem um deadline específico e assim por diante, daria para esperar. Então, sei lá, aqui, de novo, como, né? Vamos chamar de forma bem fictícia, talvez novas regras de fraude não tem um deadline, não sazonalidade, tem uma pressão muito grande do cliente para resolver isso aí. E riscos e oportunidades, né? O que traz, vamos chamar, menos riscos, o que vai mitigar menos os riscos, a gente vai aproveitar menos as oportunidades. O número aqui seria, por exemplo, vamos pegar aqui, inclusão de um novo serviço, tá? Então a gente já fez a plotagem aqui do que seria o menor valor de negócio, o que tem menos problema com criticidade de tempo e o que traz, vamos chamar, menos riscos, aproveita menos oportunidades, tá? Vamos fazer também do Job Size para ficar já tudo certinho, né? Então a gente pergunta para a equipe, tá, desses 5 itens aqui, né? Qual é o mais fácil para resolver? Putz, o mais fácil é o melhoria no carrossel. Então eu venho aqui, né, e já dou uma nota aqui de Job Size 1. Tá, eu vou até apagar aqui que eu coloquei 0 para não ficar div aqui, mas como vocês estão acompanhando, fica mais fácil. Então olha só, comecei a fazer a calculadora sempre configurando os mais fáceis, os que tem menos impacto, os nota número 1 aqui, né? Beleza, agora a gente vai de novo coluna a coluna e aí a gente vai analisar
cada um dos itens, né? Eu não vou me estender muito, né? Porque eu acho que a ideia aqui é mostrar como é que funciona a calculadora. Mas vamos de novo, né? Hipoteticamente aqui, imaginar que a equipe discutindo qual é o que traz mais valor para o negócio, tem mais impacto positivo para o cliente, né? E é sempre bom ter o número 1, porque o número 1 ele acaba meio que criando um teto na discussão ali. Por isso que é excelente trabalhar com a gente iniciar esse processo com 1, é bem bacana, tá? Porque ele já meio que, ó, esse aqui é 1, né? Partindo desse aqui, né? Tendo uma comparação com esse, qual seria o outro, né, dentro da nota. Então aqui o pessoal fala, putz, o segundo mais, vamos ver, se esse aqui é o mais fácil, o outro mais fácil é regras de fraude, ele, sei lá, demoraria uns 30% a mais para fazer ele, a gente vai colocar nota 3, beleza. Aí depois, né, o inclusão do WhatsApp Bot e o inclusão do autoatendimento, eles são difíceis, eles têm o mesmo peso, então acho que eles são os mais difíceis aqui desse grupo. Então vou colocar nota 13 e nota 13, tá? Vou colocar aqui na mesma configuração para ficar bonitinho, beleza. E o inclusão de um novo serviço, ele é meio que no meio do caminho, assim, né? Ele é bem mais difícil de fazer, obviamente, melhorias no carrossel de fraude, mas ele é mais fácil do que a inclusão do WhatsApp Bot e do atendimento. Então a gente vai colocar nota 8. Muito bem, agora vamos para tempo de criticidade aqui, né? Novas regras de fraude tem tipo 0 problema. O carrossel também, né? Então se a gente for aqui, ó, colocar uma nota 1, o carrossel também me parece que tem a mesma, né? Vou colocar nota 2 aqui, porque a empresa está fazendo uma pressão maior, né? Mas o nota 1 vamos chamar assim, é o que ninguém, né? A área de vendas não está fazendo pressão, o cliente também nem sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. De novo, né? Tem muita gente de fraude, vai ficar, pô, como fraude? Não, de novo, é só um exemplo, tá? E aí, vamos para os próximos aqui, né? O tempo de criticidade para os outros 3 aqui que sobraram. Inclusão do WhatsApp Bot, um novo serviço autoatendimento. Putz, de todos aqui, o WhatsApp Bot é o que tem mais criticidade, porque muitos clientes reclamam que não tem o atendimento por WhatsApp, eles precisam ser rápidos. Então eu vou colocar aqui uma nota, vamos chamar aqui de 13, né? E os outros 2 aqui, eles estão dentro de uma nota 8 e 8, né, no meio termo, né, por mais que o impacto aqui seja maior, mas existe uma pressão do cliente. Mas, por exemplo, autoatendimento comparado com o WhatsApp Bot, ele é bacana para o cliente, mas via WhatsApp o cliente está pressionando maior. E risco e oportunidade, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, né? Inclusão do WhatsApp, eu acho que é a maior oportunidade, vou colocar 21, né? Novas regras de fraude, tem pouca oportunidade, né? Então, mas ele tem ele mitiga muitos riscos. Aqui tem uma coisa interessante. Então, ele vai para uma nota 13, né? A gente não aproveita tantas oportunidades, mas ele realmente traz, né, um bloqueio ali, uma blindagem importante para a empresa. Aqui tem pouquíssimas oportunidades, é só uma questão de curadoria. Inclusão do atendimento também tem boas oportunidades, vou colocar nota 13, tá? Com isso, ó, automaticamente aqui o Excel ele já fez o cálculo, né, ó, do custo de demora, né, o cost of delay, né? Vamos ver agora o job size, né? Então a gente tem o mais fácil de resolver. O mais fácil é esse aqui. O segundo mais fácil é o regra de fraude, que é basicamente aqui, né, uma mudança de script. Então aqui tem uma parte de QA, tudo aqui vem uma nota 5. Deixa eu também pegar de novo essa formatação aqui para ficar simples. Beleza, então aqui vai uma nota 5, né? O mais difícil aqui, a equipe já falou que é a implementação do autoatendimento, seguido depois pelo WhatsApp Bot, tá? E o novo serviço, ele é a princípio simples, porque é só uma implementação via curadoria, e aí tem nota 8. Vamos diminuir aqui então, ó, a quantidade de casas para ficar fácil, né? A gente vê. Opa, desculpa. Muito bem. Vamos deixar 2 casas. E olha que bacana. A gente tem então aqui agora a priorização, né, dessas 5 atividades sem, né? Por que é legal usar essa calculadora? Porque ela tira o viés subjetivo, né? E você tem ali um ranqueamento estatístico mesmo. Então, ó, de todas elas, a que dá para fazer, que a gente chama lá de rápida, né,
quick win é essa aqui, melhorias no carrossel, né? Por quê? Porque é muito rápido, o desenvolvimento dela tipo demora um dia e ela tem ali, né, uma pontuação interessante, ou seja, é um quick win, né? Resolve provavelmente uma situação política da empresa e tira logo do caminho ali durante um dia. Na sequência, né, dentro aqui da calculadora, a ação mais importante é a inclusão do WhatsApp Bot, seguido por regras de fraude, depois por inclusão de um novo serviço, e a última atividade é o autoatendimento, tá? Então olha que mágico isso aqui, né? A gente tem isso aqui ele reduz a zero, né, qualquer discussão filosófica e subjetiva, porque a gente analisa de uma forma muito ampla, né, muito ampla, todas as frentes que estão conectadas com o desenvolvimento de uma determinada atividade, né? Então a gente analisa a frente de valor de negócio, criticidade de tempo para resolver o problema e riscos e oportunidades. Além disso, também eu analiso o lado de quem vai desenvolver, né? Porque não adianta nada você vir com isso aqui e falar, olha, né, a inclusão do WhatsApp Bot é o mais relevante, tá? Mas quanto tempo demora para fazer isso aqui, né? E aí a gente tem realmente uma conta justa, um ranqueamento estatístico, e essa discussão ela é feita lá em grupo, em workshop, tá? Lembrando que a fórmula aqui, ó, né, ela né, a divisão aqui, ó, do custo de delay pelo job size. Beleza? Pô, gente, então é isso, né? Eu espero que a explicação tenha ficado bem interessante para vocês. Não esqueçam aí de, né, deixar o like também e assinar o canal, né, para vocês receberem sempre ali essas dicas, essas microaulas. Espero que vocês tenham gostado aqui num formato diferente, né, do que a gente faz normalmente. Aqui é um formato novo ali para realmente você ter uma dinâmica mais mão na massa, tá bom? Então até a nossa próxima microaula aí. Tentem aproveitar a calculadora para não só priorizar backlog, mas até mesmo para priorizar coisas ali do seu dia a dia. Ela é bem interessante ali trabalhar, porque, como eu falei, tira esses vieses mais subjetivos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.